Tem alguns irmãos que nos visitam, vejo, né? Alguns irmãos que são da casa. Os irmãos que nos visitam, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. No final, não esqueça de me esperar. Não sai correndo que eu vou ficar na porta aí para dar um abraço a você, um aperto de mão. Às vezes no começo do culto a gente está sempre nos preparatórios, né? Preparativos do culto, e a gente está meio envolvido e não dá tempo da gente se cumprimentar, mas no finalzinho, né? Quero cumprimentar os irmãos ali, quero cumprimentar todos. Não só os que nos visitam, mas os irmãos também. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos essa noite sobre a fé verdadeira. E nós vamos meditar no texto na carta de Tiago. Tiago, e nós vamos fazer leitura do capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Deixa eu me achar aqui. Do verso 14 ao 26. Tiago. Tiago 2, 14 ao 26. Todos acharam? Se você não achou, se você não tem aí no teu celular, talvez não trouxe, você pode nos acompanhar. A versão é a mesma que a minha. Eu vou até ler com os irmãos ali. A palavra de Deus diz assim, Tiago capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitado de alimentos cotidianos, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazeis bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu as escrituras, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhes foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada pelas obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Rabi, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos pela tua palavra. Nós te agradecemos, Deus, por este momento maravilhoso que é estar à tua presença, Pai. E o nosso pedido essa noite, Senhor Deus, é que o Senhor continue, Pai, nos conduzindo neste momento, Pai. Agora, através da tua palavra, que nós sejamos, Senhor Deus, corrigidos, que nós sejamos apacentados, que nós sejamos cuidados. Senhor Deus, que a tua palavra traga em nós um avivamento, Senhor Deus, e quem sabe um alerta, um sinal de alerta para nossas vidas, Pai. Como estamos vivendo a nossa vida com o Senhor. Pai, então o que eu peço, Senhor Deus, junto com a tua igreja essa noite, é que o Senhor use a minha vida mais uma vez, segundo a tua bondade, a tua misericórdia, e que essa palavra, Senhor Deus, tenha o nosso entendimento aberto, que o teu Espírito Santo traga o entendimento dessa palavra para nós, Pai. Senhor Deus, assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Só vou pedir licença um pouquinho que eu vou mudar esse ventilador aqui, porque senão parece que eu estou na praia. Deu, né, meus irmãos? Agora para o vento, né?
Então, irmãos, o tema dessa noite, irmãos, é a fé verdadeira. Nós vamos ver nesse texto aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ver aqui, e vamos meditar hoje nessa carta de Tiago, nesse texto ao qual a gente leu, e buscar entender um pouco sobre a nossa fé. Ou seja, sobre a fé verdadeira, a fé viva, a fé eficaz e a fé morta. Nós vamos ver aqui Tiago, e até traz algumas contradições, aparentemente, mas eu quero clarear, ou trazer clareza para esse texto nessa noite, e esclarecer para nós aqui o que Tiago está falando. Então, irmãos, esse texto aqui vai trazer para nós o entendimento sobre uma fé verdadeira e ao contrário de uma fé morta. Tiago aqui fala sobre a importância das obras em demonstrar uma fé genuína, uma fé verdadeira. Nós vamos ver aqui como a nossa fé deve ser acompanhada sempre por obras que glorificam a Deus e que impactam positivamente o próximo. E o próximo é bem próximo às vezes de nós. O próximo às vezes é a nossa esposa, às vezes é o esposo, os nossos filhos, os nossos vizinhos. A gente acha que o nosso próximo é aquele que está tão longe talvez, mas não, é o bem próximo mesmo. Eu quero trazer isso para nós pensarmos no próximo, esse que está aí do teu lado. Amém? Então, irmãos, aqui Tiago chama essa atenção. E esse capítulo 2 aqui de Tiago, irmãos, talvez é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Porque muitos estudiosos, irmãos, no passado tempo, na história, estudiosos sérios da palavra de Deus, eles não conseguiram entender corretamente. Alguns não conseguiram entender, de certo modo, o princípio da leitura desse texto. Houve controvérsias na história, irmãos, debates sobre esse texto. Alguns, irmãos, por exemplo, Martinho Lutero, ele chegou a dizer que a carta de Tiago, ela estava contradizendo o que Paulo ensinou em todas as suas cartas. A salvação é pela fé, somente pela fé. Então, Tiago aqui é considerado por alguns, foi considerado por alguns, essa carta de Tiago, até mesmo como disse por Martinho Lutero, como uma carta de palha. Ou seja, o que é palha, irmãos? O que não tem nada dentro. Ele leu e falou, não, todas as outras falam que a salvação é pela fé. Como é que Tiago aqui está falando que Abraão foi salvo pelas obras? Há uma contradição aqui. Será que eu tenho que fazer algo para ser salvo? Se a Bíblia quase no total diz que a salvação é pela fé, e a fé somente em Cristo Jesus. Então alguns estudiosos, irmãos, ao examinar a carta de Tiago, eles olharam com essa visão de que Tiago estava contradizendo o que Paulo fala e ensina na carta aos Romanos. Capítulo 3, Karina, se tu puder colocar para mim, o verso 8, olha o que diz. É bem conhecido, irmãos, mas se faz necessário a gente olhar. E por que não dizemos, como alguns afirmam que fazemos, praticamos males? Não, está errado. Eu notei errado aqui, perdão, irmãos. É Romanos 3, 8? Então é o contrário, mas enfim, vamos passar. Mas enfim, irmãos, a contradição é aquela passagem que Paulo fala sobre a salvação pela fé somente. A justificação até que Paulo chega a dizer que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Então alguns olham e falam assim, não, aqui Paulo está afirmando que nós somos justificados pela fé, independente das obras da lei. E Tiago agora está dizendo que as pessoas são justificadas por obras. Há uma contradição. Vamos ver se eu acertei o texto aqui. Romanos capítulo 4, verso 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Porém, não diante de Deus. Aí os estudiosos olhando para esse texto, olhando para Tiago, e olhando para o que Paulo escreveu agora aos Romanos, falam, não, tem uma contradição aí. Espera aí, achamos um erro na Bíblia. Achamos um erro, um está contradizendo o outro. Pois acabou de dizer agora, então, Paulo acabou de dizer em Romanos, dizendo que se Abraão foi justificado por obras, ele tem que se gloriar, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Deixa eu ver o próximo verso, 3. Pois que se diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi pelo crer. Mas espera aí, mas Tiago acabou de falar que Abraão foi salvo por obras.
Não há uma contradição, talvez? Então, quem sabe, irmãos, por uma leitura rasa, ou até por uma falta de aprofundar nas Escrituras nesse momento, muitos chegaram a conclusões precipitadas. Que havia aqui uma discordância, e aparentemente não parece que há uma discordância? Aparentemente sim, meus irmãos, parece que há uma discordância, parece que, quer dizer, não somos salvos mais pela fé, nós precisamos de obras para ser salvos. Paulo diz aqui então, se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, mas não perante Deus, mas diante dos homens. Mas o verso 21 do texto que nós lemos agora, Tiago diz, olha só para o verso 21 o que Tiago diz. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Ele faz uma pergunta. Talvez você esteja, como diz o ditado aquele, com uma pulga atrás da orelha, agora nesse momento. E a palavra diz em Efésios 2, bem conhecida. Efésios 2, versículo 8 e 9. Olha o que a palavra diz, é o que está naquele quadro lá. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Contradição, irmãos. Vamos para casa. Descobrimos que há uma contradição, que há algo que não está fechando aqui, aparentemente. Não parece, meus irmãos? Parece que há. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E talvez isso, irmão, seria tudo que um cético queria ouvir. Talvez isso é tudo que um ateu quer ouvir. Porque o ateu, quem sabe, ele é até vergonhoso para nós dizer, irmãos, ele estuda a Bíblia mais que nós. As seitas, irmãos, são mais organizadas que nós. Você precisa ir na tua porta e chorar e dizer que te ama e que tu precisa vir para a igreja deles, ou para a seita deles, melhor assim dizendo. Eles choram. Eles rasgam as roupas, rasgam as vestes. Eles são firmes ali. E eles pegam o versículo e tiram do contexto e aplicam na vida das pessoas. Se tu não estiver bem embasado, irmãos, seguro na palavra de Deus, tu fica com dúvida. Coloca com dúvida no teu coração, no nosso coração. Então talvez um cético agora olharia e falar assim, até que enfim achei erro na Bíblia. Gostei. Eu sabia que tinha alguma coisa aí, alguma contradição. E é claro, amor, se nós fizermos uma leitura superficial, vai se pensar assim. Mas a verdade é que não há contradição, irmãos. Até mesmo Martinho Lutero, como eu falei anteriormente, chegou a dizer que Tiago, a carta de Tiago era uma carta de palha, ou que não tinha nada dentro, que se tocasse fogo, queimava logo e sumia. Você sabe o que significa fogo de palha? Algo que passa rápido, que não tem contexto, não mantém o fogo aceso. Mas a pergunta é, irmão, será que Tiago está contradizendo Paulo? Será que Tiago aqui mesmo está contradizendo? Será que é uma contradição aqui? Aparentemente sim, parece que sim, irmãos, mas a resposta é não. É um não bem grande, um nãozão. Não, ele não está contradizendo, é isso que eu quero trazer para o nosso entendimento essa noite. É um texto difícil? É difícil para mim pregar para vocês, irmãos, é difícil para mim estudar, é difícil para mim me aprofundar, mas é necessário para nós como igreja entender isso, para que ninguém chegue para você e fale assim, opa, peraí fulano, lá na tua igreja eles dizem que é salvo pela fé? É, somente pela fé? É, mas vamos abrir ali em Tiago, olha aqui, está falando que Abraão foi salvo pelas obras, aí tu, pois é, o pastor nunca falou isso não. Por isso se faz necessário, irmãos, nós conhecer, o meu povo perece por quê? Por falta de conhecimento, se aprofundar. Martinho Lutero não continuou com esse pensamento que Tiago era a carta de palha, não, irmãos. Foi a primeiro momento. Ele foi mais fundo. Então, irmãos, se nós olharmos superficialmente, parece que há um erro. Mas não há um erro. Não há uma contradição de Tiago a Paulo. Não há. A palavra de Deus é perfeita e nela não há erros, irmãos. A palavra de Deus é inerrante para nós. Já disse alguém, não sei quem é o dono dessa frase, mas não vou pegar para mim não. Já disse alguém assim, irmãos, procurando erros na Bíblia, encontrei vários. Todos em mim. Não achei nenhum lá. Já disse alguém essa frase, irmãos. E essa frase é real. Quando vamos procurar um erro, encontramos em nós os erros. Glória a Deus por isso.
Então a resposta é não, não há uma contradição, irmãos. Tiago aqui não está contradizendo Paulo. Paulo aqui, irmãos, fala, nos textos a qual nós lemos, Paulo fala sobre a causa da salvação, que é a justificação pela fé, independente das obras. Agora aqui, ou seja, Paulo está olhando para a causa da salvação, dizendo, somos salvos pela fé somente. Essa é a causa da salvação. Tiago olhando agora para a evidência da salvação, dizendo sim, nós somos salvos pela fé. Mas a evidência verdadeira da fé é ação, é prática, é obra. O que Tiago está fazendo aqui, então, irmãos, não é contradizendo Paulo. A conclusão aqui é que a evidência da fé verdadeira salvífica, irmãos, tem que ter obras. Obras de arrependimento, obras de mudança de vida, obras de práticas diferentes. Nós não somos mais os mesmos. Nós mudamos o nosso jeito de viver, nós mudamos o nosso jeito de falar. E já foi falado aqui, se eu não me engano, 2 semanas atrás, salvo engano, talvez o Odair falou, ou fui eu, sobre que Deus não está preocupado com as nossas vestes, não. Não é aparência, irmãos, não que nós não vamos se vestir modestamente, né, com modéstia. Mas não é isso, é interior. Há uma mudança. Então Tiago aqui, irmãos, não está agora contradizendo Paulo. Paulo aqui olha para a causa da salvação e diz que é fé. Tiago aqui olha para a consequência da salvação e diz, é obra. Ou seja, eu e você estamos em construção, irmão. A grande obra. E aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Nós estamos em obra o tempo todo. Somos salvos sim pela fé, mas há uma obra constante em nossas vidas. Até a nossa glorificação. Estamos passando um processo de santificação. Tiago, então, olha aqui para essa situação, para a consequência da salvação e diz, é obra. A pergunta que Paulo levanta, irmãos, é, como a salvação é recebida? Como a salvação é recebida, meus irmãos? Se alguém chegar para ti hoje e perguntar para você, como eu posso ser salvo? Como a salvação é recebida? Como você diria? Eu acho que tem que ser bonzinho. Se tu for bonzinho, tu vai ser salvo. Se Deus achar que tu merece, tu pode entrar no céu. Ninguém vai entrar, irmãos. Como disse o capitão Nascimento do Tropa de Elite, ninguém vai subir. Já perguntei para a pessoa, tá, você acha que você... Como é que está a tua vida com Deus espiritual? Ah, Deus é um só, né? Se ele achar que eu mereço ir para o céu... Irmãos, ninguém merece. Então a pergunta que Paulo levanta aqui é esta. Como a salvação é recebida? A resposta é somente pela fé. A salvação é recebida somente pela fé. Sem as obras. Não precisa você melhorar para ser salvo. Você tem que ser salvo para melhorar. Quer dizer, nós não somos salvos porque somos bons. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos. Jesus olhou para mim e para você e falou assim, que guri gente boa. Eu vou salvar. Não. Não foi assim, irmãos. Nós sabemos bem como nós viemos para Cristo. Você sabe como você veio para Cristo. Eu sei como eu fui até Cristo. Atraído por sentimento de amor de Jesus. Mas mal, ruim. Continua ainda sendo transformado. Você continua sendo transformado. Não somos perfeitos. Mas a salvação é somente pela fé. A resposta então, a nossa justificação, a nossa salvação é recebida somente pela fé. Não precisa você ser bom, sabe? Às vezes a gente convida alguém para estar aqui conosco num culto, a pessoa fala assim, eu até queria ir, mas eu não vou porque eu estou fumando. Quando eu parar de fumar eu vou. Ixi, quando tiver uns 80 anos que o pulmão já não funciona mais, quem sabe? Ah, mas quando eu parar de não sei o que, não. Jesus diz, vem como está. É como está mesmo, pode vir. Ele vai começar a boa obra. Ele vai mudar. Ele vai transformando. Mas essa obra, irmãos, precisa ser exposta. Precisa ser visível. Visível.
Deixa eu voltar aqui para o texto. Agora então a pergunta que Paulo faz é, e que Paulo levanta, como a salvação é recebida? A resposta é somente pela fé. Se alguém te perguntar, em algum momento, lá na tua igreja, o que a Bíblia diz? Como que eu recebo a salvação? Como eu posso ser salvo? Pela fé somente. Crê em Cristo Jesus e será salvo. Agora a pergunta que Tiago faz é como essa fé verdadeira é reconhecida? Eu não consigo, irmãos, sondar o teu coração. Eu não consigo entrar no teu intelecto e saber realmente se você é salvo e se você tem fé em Cristo. Eu vejo aqui agora uma igreja visível. Essa aqui, estamos aqui reunidos, aqui é a igreja de Jesus. Se Jesus chegasse e me perguntasse, Paulo, quem que vai ser salvo? Eu ia falar, esse pessoal que está aqui, ó. E mais alguns que não vieram hoje, mas é a igreja. Estão salvos. Esse aqui, Jesus, vamos subir. Temos que fretar um ônibus ou o senhor vai esperar nós de avião? Ou o senhor vem pegar nós? Como é que nós vamos fazer? Mas Jesus não, irmãos. Jesus vê a igreja invisível. Aquela que eu não vejo. Ele vê a fé. Ele sonda teu coração. Mas o que Tiago está dizendo agora aqui, então a pergunta é, como essa fé é verdadeiramente reconhecida? E a resposta é, pelas obras. É externa. É externa, irmão. Nós demonstramos e precisamos demonstrar que somos salvos em Cristo. Porque se as minhas obras, minhas atitudes não mudam há anos. Eu estou com Cristo faz anos já, mas eu não sei, eu acho que eu estou sendo transformado. Meu Deus, ainda está nas velhas práticas. Está que nem como a palavra diz, o cachorro que volta ao vômito. Está nas velhas práticas lá do início. Faz 10 anos e tem alguma coisa errada. Precisa fazer uma alta análise, uma alta reflexão, avaliar a si mesmo, como Paulo diz. E olhar, será mesmo que eu estou tendo essa fé salvífica, se não está vendo transformação na minha vida? Então assim, Tiago e Paulo não estão se contradizendo, meus irmãos, eles estão se completando. Paulo está falando como nós somos salvos, e a resposta é somente pela fé. Tiago está falando agora a resposta dessa salvação, a evidência dessa salvação. Boas obras, obras que o Senhor preparou de antemão, antes da formação do mundo. Antes da formação do mundo Ele já sabia o teu nome, antes da formação do mundo Ele já sabia que você estaria aqui, antes da formação do mundo Ele já sabia com quem tu ia casar, Ele já sabia de tudo. Nosso Deus é onipotente, onipresente, Ele sabe todas as coisas. E Ele já preparou as boas obras para você caminhar e andar nela, antes mesmo da formação do mundo. Sabe por que não evidencia nas nossas vidas, irmãos? Porque às vezes somos teimosos. Talvez, irmãos, naquele tempo o povo, essa carta de Tiago é escrita para o povo judeu, o povo que estava se convertendo, das 12 tribos de Israel. Talvez aquele povo naquele tempo, irmãos, eles afirmavam ter fé em Jesus, mas as suas obras não condiziam com o que eles estavam afirmando ser. Verso 14, olha só, vamos olhar para o texto. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Quer dizer, entrou a pessoa agora aqui, irmãos, vamos ilustrar. Entrou agora aqui no culto agora, e ela escuta essa ministração e ao final ela diz, me procura, ou ela fala assim, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, eu quero receber, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero me colocar aos pés dele, porque eu vi que eu sou um pecador, eu sou miserável e necessito ser salvo. Aí essa pessoa, a gente faz uma oração por ela, e ela sai daqui. E logo ali ela é atropelada, ela morre, ela tem um ataque cardíaco, e a gente fala, coitado, não foi salvo, né? Que nem deu tempo de fazer boas obras. Ele não fez nada. Tadinho. Tinha que fazer as obras, né? Porque o Tiago disse que tinha que evidenciar a salvação dele. Não deu tempo. É como o ladrão da cruz. Jesus não falou para ele assim, lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Jesus falou, não, peraí, não é bem assim. Eu vou lembrar de ti, mas primeiro tu desce daí, bota uma roupinha, né? Bota um terno e uma gravata, que crente tem que ter roupa, terno e gravata. Faz essa barba, que tu tá barbudão, né? Tá com a cara de bandido, né? Que é isso? Barbudo não pode, não vai entrar lá, no reino. Dá um jeito, mas Jesus, não, desce dessa cruz, dá um jeito, querido.
e pratica boas obras. Aí quando tu praticar boas obras, volta aqui no final do dia, eu vou te salvar. Vai estar comigo no reino do céu. Não, Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Hoje mesmo. Mas se aquele ladrão tivesse a oportunidade de descer de lá, meus irmãos, convertido, como que a evidência da salvação dele apareceria perante a sociedade? Ele não ia mais roubar. Ele ia mudar. A vida dele seria transformada. E ele transformaria outras vidas. A salvação dele ia ser evidenciada. Assim, então, irmãos, se você é salvo em Cristo Jesus, se você teve fé e foi salvo, a nossa vida precisa ter evidência de salvação. Precisa ser demonstrada para as outras pessoas. Então aqui Tiago, irmãos, nesse texto, nesse verso 14, ele começa dizendo, iniciando essa passagem questionando a validade de uma fé que não produz obras. Não, mas tem fé, mas e a tua obra está onde? E ele chama a nossa atenção então para uma inconsistência entre afirmar ter fé e a ausência de ação. A ausência de ação que demonstra essa fé. É isso que ele está chamando a nossa atenção aqui. O exemplo, irmãos, é a nossa filosofia de ministério, definição de missão, a qual a gente tem trabalhado aqui na nossa igreja, que é amar e é servir. A nossa missão é trazer as pessoas até Jesus. Mas de que forma? Através da ação de amar a Deus, amando a Deus e servindo a Deus. Através da ação de amar aos irmãos, amando e servindo os irmãos uns aos outros. Através da ação demonstrada. É ação, irmãos, verdadeiramente, de amar aqueles que estão perdidos. Ela fala, isso aí não tem mais jeito não. Isso aí, tomara que nem vá lá na igreja. Não, irmãos, é amar os perdidos. É amando e servindo lá fora. É uma igreja para fora. Ou seja, irmãos, nossa fé não é apenas crença intelectual. Não é apenas, não, eu creio, está aqui na minha cabeça, deu. Mas é algo que deve se manifestar em ação concreta. Concreta vem de concreto mesmo, irmão, sólido. Algo que não é, como é que diz o Paulo? Meio o quê? Barro, meio tijolo. Não, tem que ser tijolo mesmo. Não dá para ser meio a meio. Ou tu é ou tu não é. Então não adianta, irmãos, eu dizer que tenho fé intelectual, conhecimento. Eu sei quem é Jesus. Eu sei que Ele nasceu. Eu sei que Ele morreu na cruz. Eu sei que Ele ressuscitou. Eu sei que Ele está sentado à destra do Pai. Eu sei que Ele vai voltar e julgar os vivos e os mortos. Eu sei que tem o céu. Eu sei que existe o inferno. Ou seja, eu sei tudo. E mais um pouco da Bíblia. Mas não pratico nada. Ou seja, a nossa língua não muda. As nossas palavras não mudam. É a mesma. As práticas são as mesmas. E sabe, meus irmãos, a evidência da sua fé ser genuína, ser verdadeira, irmãos, é que tudo muda. É no seu trato com os outros. Sabe como é que alguém vai perceber que tu mudou e que tu verdadeiramente é um cristão, que verdadeiramente a tua fé é genuína? Demonstrando na prática. Como você trata o seu marido, as esposas, como trata os seus maridos. Como é que trata o maridão lá, em casa? Eu estou bem, a minha não está aqui, né? Mas a minha me trata bem, glória a Deus. Vou botar um voto na caixinha para mim hoje, né? Como é que é aquela caixinha de sugestões? Ganhei um voto hoje. Como a esposa trata o seu marido? Será que ela é maldizente? Será que ela xinga? Fala que ele é um banana? Por mais que ele seja, meus irmãos. Minhas irmãs, melhor assim dizendo. Né? Para as irmãs que nos vê também através dessa transmissão. O marido pode ser um banana, mas não fale que ele é um banana. Na hora que precisar do banana, o banana fala, não consigo resolver. Isso aí não é para mim, eu sou muito banana. Não, as esposas precisam falar para o marido, meu marido, tu é um marido abençoado. Tu é o homem dessa casa. Levantar esse cara, botar para cima. Irmãos, nós somos homens, mas de vez em quando a gente tem umas fraquezas. Somos pecadores ainda. Falhos. Nós precisamos que as esposas desçam impulsionado em nós também. Então, em vez da esposa amaldiçoar, ela precisa abençoar. Agora o marido, como é o trato do marido com a esposa? Será que ele xinga ela? Rebaixa ela? Obriga ela? Cala a boca que tu é submissa, hein? A Bíblia diz que tem que ser submissa.
Como, meus irmãos, que trata esse? Como é que nossos filhos, se não tiver filho, Jesus está vendo. Que tipo de crente somos nós, irmãos? Então, os irmãos, os homens, agora eu chamo a atenção para os maridos, o nosso trato com as nossas esposas, irmãos, diz muito sobre nossa fé. Se somos salvos ou não. A Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa, sim. Diz, a mulher é submissa ao seu marido, mas o marido tem que dar a vida pela esposa, como Cristo deu pela igreja. Aí sim ela vai ser submissa, aí sim ela vai te respeitar. Mas submissão não é botar ela embaixo dos pés e falar, ó, cala a boca, vai fazer o que eu quero. Não, irmãos, minha esposa, se perguntar para ela quantas vezes eu falei para ela, cala a boca, não vai existir, ela não, nunca falou isso para mim. Nunca falei, nem para meus filhos. Esse tempo atrás, não sei quem foi, acho que foi o Pablo, falou para mim, para alguém, falou, cala a boca, eu falei para ele. Lá alguém estava incomodando, acho que era o tio dele, sabe aquele negócio de tio que fica cutucando e perturbando as crianças. E ele fala, cala a boca. Eu já olhei, cara, onde é que tu viu isso aí? O quê? Tu ouviu falar alguma vez para alguém calar a boca? Mas estava me incomodando. Cara, é teu tio, o tio incomoda, tio é assim mesmo. Mas é bênção na nossa vida. Meu tio também incomodava eu até chorar, tá, Pablo? Só para te saber. Meus tios eram complicados. Glória a Deus. Mas, irmãos, voltando aqui para o texto, então, irmãos, voltando agora, então, eu estava chamando a atenção aqui no texto para os maridos, irmãos, então, a esposa, a Bíblia diz que a esposa é submissa ao seu marido, mas você tem que dar a vida por ela. Você tem que respeitar a sua esposa, nós temos que amar nossas esposas, cuidar delas, zelar por elas, dizer boas palavras para elas. Agora imagina, irmãos, eu falando palavrões para minha esposa, ou xingando ela. E há muitos maridos, em vez de dar a vida pelas esposas, eles quase tiram a vida da esposa. Mas um pouco eles matam. É porque Jesus não permite, porque senão ele mandava dessa terra para outra. E ia ter consequência, né, irmão? Hoje tem a Maria da lenha, não da penha. Olha o que a palavra diz em 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado pelos seus, especialmente pelos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Pesado, né, meus irmãos? Eu estou falando do próximo. Estou falando da nossa casa, do nosso lar. Ora, se nós não temos um cuidado com a nossa, é pior. Fala, não, nem negou a fé, nem tem fé. É uma evidência, então, o que Tiago está falando, irmãos, que a evidência da nossa fé genuína é as boas obras. É um bom conversar, é bom palavreado, é bom tratar com as pessoas, não só da nossa casa, mas fora. Mas imagina, meus irmãos, se nós não tratamos bem os da casa, como é que nós vamos tratar o de fora? Como é que é nosso linguajar? É como um irmão conversou comigo, eu fui no médico lá, o médico meio que não atendeu bem minha filha lá, eu dei lugar para o diabo. Eu falei, acho que seu irmão não é crente, não. Como é que o crente vai dar lugar para o diabo, gente? Sem dar lugar, ele já está ali por em redor, né? Anda de redor, bramando, procurando alguém que possa tragar. Sem dar lugar para ele, ele já está querendo se enfiar, ele é metido, né? Está querendo se enfiar, ele está querendo se enfiar no meio do casal, ele está querendo se enfiar no meio da família, no meio do trabalho, ele quer se enfiar, ele vê uma brechinha, ele quer entrar. Agora imagina eu dar lugar para ele, falar, não, chega aí amigo, vou te dar um lugar. Complicado. Como é seu trato agora com seus filhos, meus irmãos? Como é nosso trato com nossos filhos? Para os filhos, como é o seu trato com seus pais? Ou seja, irmãos, como nossos vizinhos estão vendo nossas obras? Será que nossos vizinhos veem obras frutíferas? Ou será que eles olham para nós e falam assim, meu Deus do céu, se esse cara me convidar um dia para ir para Jesus, eu nunca quero ir. Ser de Jesus é ser como esse louco, ou ser como essa mulher, eu não quero ser nunca. Barraquenta, onde vai faz barraco. Onde está, abriu a boca, aí vem a fulano espalha bolo, espalha bolo. Está todo mundo ali numa conversa bem legal, todo mundo bem, pareceu, vamos mudar o assunto. Nem estava falando mal da pessoa, não estava falando, mas vamos mudar o assunto, vamos falar de outra coisa, cada um vai para o seu lado. Não, irmãos, não podemos ser assim, crente espalha bolo. Nós precisamos ser pessoas que atraem as pessoas para Cristo, com as boas obras, com as boas práticas, com as boas palavras. Então, meus irmãos, nós precisamos vigiar, porque tem olhos olhando para nós, tem vizinhos que olham para nós, e quem sabe nem vão vir nessa igreja, irmãos, quem sabe não vão se converter na mesma igreja que você, mas só por olhar para a tua vida, que sabe o que vão falar, alguém vai falar assim, vamos na igreja lá, não sei aonde, eles vão e vão se converter lá, aí tu vai falar,
fulano, convidei a vida inteira para ir na igreja, nunca foi. Mas foi lá, se converteu, se batizou e está uma bênção. Aí se tu for perguntar para essa pessoa, ela vai falar assim, oi, 4, 5 anos era teu vizinho, estava só de olho em ti. Tu me pregava, tu falava para mim, tudo, mas eu não fui na tua igreja, mas Jesus me chamou. Boas obras. Olhou e viu boas obras na tua vida. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos vigiar, irmãos, que ainda que nós achemos que ninguém está vendo, Deus está vendo, o Senhor está vendo. E não vai ficar assim não, Deus vai requerer de nós, irmãos. Vai chamar nossa atenção. Então nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar, meus irmãos. E não adianta nós encher o peito para dizer, Jesus é meu Salvador. Mas aí nós se escondemos na hora de dizer, Jesus é meu Senhor. Aí pesa. Não, Jesus é meu Salvador. Não, Jesus já me salvou. Ah, é? E na hora de dizer o Jesus é teu Senhor? Na hora de obedecer, na hora de mudar, na hora de refrear as palavras, o sentimento, irmãos, domínio próprio. Se não tem, pede, Deus dá. Deus dá. E às vezes estou brabo lá em casa também, eu saio do serviço brabo. Brabo mesmo. E ontem a Jaque estava falando até que lá na minha irmã, a gente estava conversando, ela falou assim, quando o Paulo chega brabo do serviço, ele abre o portão, os cachorros entram para baixo da casa. Eu não falei nada, não xinguei os cachorros, eu não fiz nada, irmãos. Mas as cachorras já sabem, elas sentem, não, vamos vazar, que o negócio hoje não tá para cachorro hoje. Sabe? Mas eu chego xingando, eu chego lá em casa, cala a boca. Quietinho, minha esposa já sabe, hoje ele não está bem. Ela vai falar comigo e fala assim, amor, só 5 minutinhos de tomar um banho. E vou lá e tomo um banho, quando eu estou tomando banho, eu estou falando com Deus, eu estou ali, Deus está falando comigo, eu estou louvando, eu estou ali, eu saio de lá. Ai, passou, até os cachorros vêm para a porta. Eu disse, já melhorou? Era só um banho, eu acho, estava muito sujo. Mas controlar a língua, irmãos. Controlar, ter domínio próprio. Ser tardio em irar-se. Obras, evidência da nossa salvação. E eu quero fazer uma ilustração bem breve aqui, tem alguns músicos que vão entender. Para você entender melhor. Uma vez eu estava no churrasco. Tinha um cara boa pinta que sempre ia lá naquele churrasco e sempre falava que ele era gaiteiro de um cara famoso. Não, eu já fui gaiteiro do fulano, da banda do fulano, do ciclano. E eu sou gaiteiro campesino, sou daqueles brabo. Aí passou-se, um dia nós estávamos nesse churrasco, nessa casa, ele apareceu. Chegou lá, cabelinho pro lado. Os caras, ô campesino, chegou o gaiteiro velho. Ô, não sei o quê. O dono da casa tinha comprado uma gaita, pegado no negócio. Pegou essa gaita e trouxe pro profissional. Tem as manhas, não entra não. O cara era profissional. Pelo menos dizia, né? Rapaz, sempre quis te ouvir tocar uma gaita. Mas todo mundo acreditando que o cara era gaiteiro. O cara falava que era gaiteiro feroz, dos brabos. Vamos escutar esse cara tocar uma gaita. Desligaram o som, tudo que estava tocando. Deram a gaita pro homem, ele abriu a caixa da gaita, ali tem uma caixa, a capa, ele pegou a gaita e botou de ponta cabeça. Nós já choramos assim, tá de brincadeira, né? Se olhamos tudo, mas não falamos nada. Sabe esse louco, nós vamos duvidar de um louco desse? Tem gente que toca violão aqui assim, toca de costa. Vou duvidar, quem sabe ele toca de ponta cabeça para dizer que ele manja tanto que... Meu Deus, meus irmãos. Começou a puxar na fuá, e não saía nada, não saiu uma nota. Não saiu uma nota, meus irmãos. Nada. Então ele dizia que o quê? Que ele era músico. Mas na hora da prática... não saiu uma nota. Nada, não saiu uma nota sequer. Então, irmãos, o que Tiago está dizendo para nós aqui é isso. Que não adianta nós dizer que somos crentes, que cremos em Cristo, que somos salvos em Cristo. E na hora do valendo, lê um versículo aí para nós, bota a Bíblia de ponta cabeça. Como é que diz o irmão aquele? Abre lá em Efésios, fica onde? Depois de Apocalipse. Depois de Apocalipse, peraí. Então, meus irmãos, nós precisamos demonstrar em práticas, irmãos. O que o Tiago está falando aqui é um alerta, irmãos, sobre a importância
de não apenas nós falar sobre a nossa fé, mas demonstrar por meio das nossas ações. Assim como o músico, irmãos, a música é ouvida através de notas que o músico toca, a nossa fé é visível por meio das nossas obras. É visível por meio das nossas obras. Então devemos viver, irmão, buscar viver de acordo com os princípios do Evangelho, praticando o amor, a justiça em nosso cotidiano. Somos justificados diante de Deus pela fé. E nós somos justificados diante dos homens, sabe como, meus irmãos? Pelas obras. Não adianta você dizer para alguém, chegar e falar assim, eu sou justificado pela fé, varão. Sabe o que é isso? Justificado pela fé? Vou fazer dar uma camisa para mim, justificado pela fé. O que essa camisa significa? Que eu sou justificado pela fé. Tu sabe o que é isso? Não adianta, irmãos. Você vai falar, que legal. Boa. Mostra aí as obras agora, eu quero ver. Justificado pela fé, a camisa legal, alta faixa bonita essa aí que tu tem aí no peito. Mas as pessoas, irmãos, só vão ver a minha justificação pelas obras, através das minhas obras, através das minhas ações. É que as pessoas vão ver realmente se eu sou justificado pela fé realmente. Ou seja, irmãos, Deus vê a nossa fé. Os homens, irmãos, só podem ver as nossas obras. A evidência da nossa fé são as obras. Verso 15, 16 e 17. Eu quero ser bem breve para nós. Vou ler os 3 aqui. Vou ler só o primeiro aqui, para a gente dar sequência. Se o irmão ou a irmã estiverem encarecidos de roupa, necessitados de alimento cotidiano, o 16 também, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago aqui, irmãos, então agora enfatiza que uma fé desacompanhada de obras, ela é infrutífera, ela é inativa. Tiago enfatiza aqui isso, irmãos. Ele mostra aqui que nesses versos aqui a necessidade de ajudar os irmãos, as irmãs, aqui fala irmãos e irmãs necessitados. Aqui nós não temos muito, né, graças a Deus, na nossa cidade. Mas há outros locais, irmãos, que tem muitas pessoas que necessitam de vários tipos de ajuda. Vários tipos de ajuda. De várias necessidades. Ou seja, o que Tiago está falando aqui é do amor ao próximo, irmãos. A fé se traduz em ação concretas. As nossas obras, irmãos, são um testemunho visível da nossa fé. Então nós devemos buscar maneira de expressar o nosso amor em Cristo por meio das nossas ações. Como é que eu vou dizer que Jesus te ama? A gente nem tem como falar isso. Ah, Jesus te ama. Valeu. Cadê? Eu estou com frio. Tchau. Jesus vai aquecer teu coração. Ah, mas Jesus te ama, mas eu estou com fome. Não tem nada para me dar? Não, não. Jesus vai prover. Jesus vai prover. Daqui a pouco ele vai multiplicar os pães. E eu não dou nada. Não faço a minha parte, não tenho nenhuma ação, não tomo uma atitude. Ou seja, irmãos, nossa fé precisa ser visível. Servindo ao próximo, buscando transformação da realidade ao nosso redor. Buscar transformar o nosso redor. Verso 18, então Tiago aqui desafia, irmãos, mas se alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostre essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Alguém vai dizer, Tiago está dizendo que alguém vai estar com a camisa dizendo, justificado pela fé. Eu falei, tá aí, me mostra as obras. Eu falo, não tem? Então com as minhas obras eu vou mostrar que eu tenho fé. Eu faço, eu tomo ações. As minhas ações são diferentes, condizentes com o que a palavra de Deus diz, com o que o Evangelho diz para mim ser. Tiago aqui desafia então, irmãos, qualquer pessoa que afirma ter fé, a demonstrá-la. Ou seja, tornar visível, trazer a visibilidade, mostrar essa ação. A única evidência visível, irmão, disponível aos olhos humanos, é das obras e da obediência. É as únicas coisas que as pessoas vão ver. Não adianta eu falar, Jesus te ama, Jesus tem salvação, Jesus isso, Jesus aquilo, porque Jesus mudou minha vida, Jesus transformou minha vida. A pessoa vai falar assim, transformou no quê? Eu não vi nada. Eu te conheço faz tempo e tu continua a mesma pessoa. Não, é evidência, irmãos, é visível, as pessoas precisam ver isso. Ou seja, irmãos, embora Deus possa ver o nosso coração,
é pelo fruto exterior que as pessoas verão Jesus em nossa vida. Jesus vê nosso coração, mas é pelos frutos exteriores que as pessoas verão Jesus em nossa vida. Não tem como eu falar que sou de Jesus e viver como Genésio. Não dá. Não, eu sou de Jesus. Eu falei, mas não sei não. Tem uma caída para o Genésio, eu acho. Tem um jeitinho de Genésio. Verso 19, olha só. Crês tu que Deus é só um? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Crês tu que Deus é só um? Fazes bem. A fé morta, irmãos, ela fica apenas no intelectual. Apenas aqui. Eu creio. Eu creio, mas não pratico. Eu creio, mas não faço. Eu creio, mas não demonstro. Essa é uma fé morta. E a fé agora que Tiago está falando aqui com os demônios também. Tu crê que tem só um Deus? Eles também. Eles creem. E mais, eles não só creem no intelecto, eles têm um sentimento a mais, eles tremem. Eles não só creem, eles tremem também. Tiago deixa claro aqui, irmãos, para nós, que a fé dos demônios avança além da morta. Eles não têm uma fé morta, eles têm uma fé ainda que sente. Eles tremem. Eles tremem. É isso que Tiago está demonstrando aqui, porque eles demonstram aqui que eles... Mais uma coisa que eles demonstram, irmãos, que eles são monoteístas. Alguém sabe o que é monoteísta? Monoteísta? Que crê em um Deus só. Ou no Deus trino a gente crê, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Eles creem também. Tiago fala assim, tu crê que existe só um Deus? Os demônios também creem que só existe um Deus. Eles são monoteístas. Eles não acreditam em vários deuses. Então, irmãos, nós já conseguimos entender aqui que aquele que tem fé em vários objetos de adoração, ou vários deuses, ou seja, são politeístas, que acreditam que tem um Deus, Deus sim, é um só, mas a sua fé é depositada em vários objetos, imagens de homens piedosos, como Paulo, como Pedro, como mulheres como Maria. Deposita a sua fé também assim, irmãos, em pessoas que foram servos de Deus na Bíblia. Tiago aqui está dizendo que aqui os demônios creem que há um só Deus, que além disso eles tremem. Então quem crê em vários deuses está pior que eles, consideravelmente aqui. A fé não é válida. Nós precisamos crer num Deus só. Um Deus só, tremer e temer. Marcos 3:11. Já estou me encaminhando para o final, meus irmãos. Olha o que diz. Também os espíritos imundos, quando o viam, se prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Os demônios criam. Eles se prostravam e diziam, tu és o Filho de Deus. Olha o que diz então, em Lucas 8:31. Primeiro em Marcos 3, aí eles creem na divindade de Jesus, coisa que muitas seitas não creem, meus irmãos. Lucas 8:31. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ou seja, irmãos, eles criam no poder de Jesus como o supremo juiz, que há de julgar, que julgará a todos e lançará aqueles que não creram no inferno. Eles criam e falam, não joga nós ainda não. Não lança nós. Ou seja, irmãos, muitos que dizem ser cristão, irmãos, não creem assim. Muitas seitas não creem assim. Eles creem, irmãos, muito mais que muito crente, que se diz crente. Eu não vou entrar no mérito das seitas. Daqui a pouco eu vou começar uma série sobre seitas e heresias. Vai ser bom para nós aprender um pouco sobre isso. Verso 20 e 26 para nós concluir. Queres por ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Nesses versos aqui, irmãos, então eu quero concluir aqui sobre a fé verdadeira. A fé genuína, eu acho que você já vem entendendo ao decorrer do que eu tenho falado aqui, que o Espírito Santo de Deus tem direcionado as nossas vidas sobre a fé genuína, sobre a fé verdadeira.
Você está fazendo um balanço aí dentro de ti. Eu creio que você está se analisando a si mesmo, não sou eu que analiso. É você que se analisa a você mesmo. Você está vendo, será que eu tenho uma fé genuína? Será que as minhas práticas condizem do que eu tenho falado, que crido, e de quem eu tenho falado que eu sirvo? E agora nós vamos ver então nesses versos, para nós concluir nessa noite, irmãos, a fé genuína. E a fé genuína, irmãos, ela tem dois componentes, crer e agir. Crer e agir. É a fé genuína. Eu creio. Há um entendimento aqui, irmãos, e uma confiança quando Abraão fala, eu creio. Quando fala que aqui ele cumpriu aquilo que Deus chamou ele para fazer. No verso 21, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado. E aqui aquela contravenção que a gente achou que talvez seria. E aqui nós vamos ver que não é uma contravenção. Que não é um contrariando o outro, um verso contrariando o outro, o Tiago contrariando Paulo. Ou seja, irmãos, quando eu entendo realmente a minha fé, irmãos, eu tenho confiança no Senhor. Eu confio nele com todo o meu entendimento. E quando eu entendo, irmãos, há uma confiança, então, e essa confiança, ela é demonstrada no quê? Na prática. Essa confiança em Deus, irmãos, é demonstrada na prática. É isso aqui que Tiago está finalizando aqui e dizendo para nós. Como Abraão, irmão, como quando Deus pediu o seu filho, ele não se questionou, ele não falou assim, pai, eu vou lá conversar com a Sara primeiro. Vou dar uma conversar com a Sara, vamos tomar um café, não dá para nós repensar nisso aí? Ô Senhor, o Senhor me deu Isaac, disse que era o nosso sorriso, agora quer que eu mate o Isaac? Sacrificar ele? Não, não é justo, né, Deus? E é isso? Não. Ele não questionou. Ele confiou. A fé dele era confiança. A fé dele, irmãos, desenvolveu o quê? Obras. O sacrifício, ele o quê? Obedece. Ele pratica, ele faz aquilo que Deus pediu para ele fazer. Então ele confia agora no Senhor, e ele cumpre então, irmãos, aquilo que o Senhor pede para ele. Ou seja, a ação dele foi obedecer. E é isso que Tiago está demonstrando aqui, que toda a fé é demonstrada por ação. Toda a fé genuína demonstra uma ação, obras. Aqui ele fala também, irmãos, no verso aqui, deixa eu ver aqui qual é. Ele fala sobre Raabe. Deixa eu ver aqui onde é que está aqui. De igual modo, 25. Não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Ela creu, irmãos. A Raabe, irmãos, é uma história que você deve conhecer. Se você não conhecer, olhe, analise na palavra de Deus. A meretriz de Jericó, quando aqueles homens perseguiam os dois servos de Deus que lá estavam como espia, ela esconde eles. Ela era pré-julgada por todos, mas ela teve fé. Ela falou assim, aqui tem um projeto bom, hein? Os caras disseram que aqui é a terra do Senhor, o Senhor vai vir para cá, vai salvar todos, que eu quero esse também. Eu quero para essa terra prometida também. O que está acontecendo? Não, estão perseguindo nós, se esconde aqui. Se esconde aqui. Olha, eles estão vindo, eles vão vir por lá, vocês vão por esse caminho aqui, ó, vão por outro caminho. Ou seja, irmãos, então, irmãos, ela tem uma ação aqui também. Ela abriga os dois espias, irmãos, para que eles não fossem mortos. Ela agiu ao entender que eles eram enviados de Deus, que era um projeto de Deus. Dessa forma, então, Tiago está dizendo aqui para nós, irmãos, que as suas obras foram a reação da sua fé. Ela creu e assim ela teve as suas ações, fez isso tudo que foi dito agora. Ela creu e obedeceu. Para nós finalizar então, irmãos, Tiago aqui destaca a importância das obras como evidência verdadeira da fé. E eu acho que você já entendeu isso essa noite. Ele ressalta, irmãos, que as obras confirmam e demonstram a autenticidade da nossa fé. De uma pessoa diante de Deus e diante do mundo. Eles vão olhar para você, para mim, vão entender, opa, verdadeiramente, sou um servo de Deus. Verdadeiramente, é uma serva de Deus. Porque as suas atitudes, as suas práticas são diferentes de mundo, de todos que a gente conhece. Verdadeiramente teve um encontro com Jesus, porque mudou. Olha, como que mudança. Eu quero isso aí para a minha vida também. E eu quero mais, eu quero levar outras pessoas a ter essa vida também. A ter a vida transformada. Ou seja, irmãos, nós devemos viver de acordo com as nossas crenças.
com veracidade, irmãos, confirmando a veracidade do que nós cremos, demonstrando o amor, a graça de Deus em nossas vidas. Verso 26, assim como o corpo sem espírito é morto, também a fé sem obras é morta. Tiago aqui, irmãos, compara a fé sem obras como um corpo sem vida. Corpo morto. A fé sem obras como um corpo morto. Assim como as obras sem fé, também como eu falei, não adianta. Eu faço boas ações, eu sou bonzinho. Não, ninguém vai para ser bonzinho, está no céu. A não ser que nós entregue e tenha a nossa fé depositada em Cristo Jesus. Ele aqui enfatiza então, irmãos, a ausência de obras revela uma fé inerte, sem vitalidade espiritual, uma fé morta. A nossa fé, irmãos, para nós concluir, ela deve ser dinâmica, ativa, expressa por meio de obras que testificam a presença de Deus em nossas vidas. Não tem como eu dizer que Deus está presente na minha vida e as minhas práticas não ser condizentes com o que Deus é e com o que Deus pede que eu seja. Precisa mudar, irmãos, precisa ter práticas verdadeiras. As pessoas precisam ver que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Devemos buscar então viver uma vida para glorificar a Deus, irmãos, evidenciando a verdadeira fé que habita em nosso coração. Amém? A base, irmãos, da nossa salvação é a graça. O instrumento da nossa salvação é a fé. Agora, a prova e o resultado da nossa salvação são as obras. Você entendeu? Graça, fé, obras. Amém? Vamos colocar de pé. Eu quero orar. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a ter uma verdadeira fé, irmãos. Uma verdadeira fé que é evidenciada pelas nossas obras e as nossas práticas. A verdadeira fé, irmãos, ela se manifesta em ações. E as nossas obras são um reflexo visível da nossa fé. Que as nossas vidas, irmãos, testemunhem a autenticidade da nossa fé por meio das nossas ações. Glorifiquem a Deus e abençoem o próximo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos perdoe se temos falhado. Se temos falhado, Pai, em demonstrar em ações a nossa vida com o Senhor, Pai. Talvez as nossas ações estejam condizentes com a nossa vida com o Senhor também. Talvez estejamos tão afastados do Senhor que as nossas práticas estão sendo práticas ruins. Sabemos, Senhor, que o nosso afastar do Senhor nos torna mais parecido com tudo que há lá fora, com tudo que há no lado mal, Senhor Deus, que o inimigo prepara para todos, Pai. Mas sabemos que a nossa proximidade com o Senhor deve trazer para nós mudança de vida. E que a nossa mudança de vida, ela deve ser demonstrada na prática. Então, Senhor Deus, nos perdoa se as nossas práticas não estão sendo condizentes com o que a Tua palavra pede que nós sejamos, Pai. Nos ajuda, Pai, a ser transformados por Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, essa é a nossa voz que clama essa noite, Pai. Nos transforma e nos ajuda a viver uma vida de prática, Senhor Deus, como condiz a nossa fé no Senhor. Oh, Senhor, nos ajuda, Pai, a ter, Senhor Deus, bom relacionamento, Senhor Deus, lá fora. Sabendo, Senhor Deus, que esse culto não acaba aqui, que a nossa vida com o Senhor não é só um culto no domingo, Pai, mas é uma vida, Senhor Deus, após o domingo. É de segunda a sábado nós temos uma vida com o Senhor, não somente no domingo. E que lá fora que as pessoas estão e precisam ver a evidência do que é ser filho do Senhor, do que é ser salvo no Senhor, do que é ser sal dessa terra, Pai, do que é ser luz desse mundo. Pai, nós te pedimos nessa noite, Pai, nos ajuda, Pai, nos transforma. A Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir, é fiel para terminar, e nós cremos assim, e entregamos nossas vidas essa noite às Tuas mãos, Pai. Nos usa, Senhor Deus, nos capacita, nos direciona, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.